começar o nosso estudo, mas antes de iniciarmos, vamos orar mais uma vez e começamos. Nosso Deus, nosso amado Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade que mais uma vez temos de aproveitarmos deste tempo de momento de edificação espiritual pós-culto, que é uma bênção, Pai, para nós, e que seja um tempo proveitoso, breve, mas proveitoso aqui juntos. É o que te peço, abençoa-nos, em nome de Cristo. Amém. Nós finalmente chegamos ao último sola. Nós vimos o primeiro sola, que nós chamamos de sola escritura, ou somente a Escritura, e aprendemos que a Escritura ela é a nossa regra de fé e prática, que a Escritura é o fundamento para tudo aquilo que nós cremos, bem como tudo aquilo que praticamos, e que a autoridade da Escritura é a própria autoridade de Deus, é Deus quem fala através da Escritura Sagrada. Então toda a autoridade é derivada do próprio Senhor, quem fala na Escritura. Nós falamos também sobre o que nós chamamos de solos Christus, e vimos que Cristo Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, e não há nenhum outro mediador além de Cristo Jesus. Falamos também sobre o sola gratia e vimos que o homem ele não é salvo pelos seus méritos ou pela sua própria força ou coisa desta natureza, mas o homem ele é salvo pela graça de Deus. Somente é o Senhor quem graciosamente confere ao homem graça. Não é? O homem é salvo pela graça. Além disso, nós vimos também o que nós chamamos de sola fide, e nós vimos que é a verdade de que o homem ele é justificado pela graça mediante a fé. A fé é o instrumento para a salvação do homem. E hoje, então, nós chegamos ao que nós, concluindo com aquilo que seria o topo de tudo isto. Nós vimos que o sola escritura seria o fundamento, solos Christus, sola gratia e sola fide como que colunas, e o sola gratia, ou melhor, soli deo gloria, como aquele que está no topo, como que sustentado por todas essas verdades que nós sustentamos aqui. E nós chegamos então, soli deo gloria, somente a Deus a glória. E os reformadores, eles estavam grandemente comprometidos com isto. Os reformadores, depois dos reformadores, os puritanos e a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo hoje entendem com toda firmeza que o homem, de fato, foi criado para a glória do seu Senhor. E é fundamental que saibamos disso, que nós fomos criados para a glória de Deus, e não somente isto, nós que fomos salvos pelo Senhor, nós fomos redimidos para vivermos para a glória dEle. Então, saber que nós fomos feitos para a glória de Deus, não para a nossa própria glória, nem para a nossa própria satisfação, mas para Ele e para a sua glória, deve ser motivo de grande alegria para cada um de nós, para todos nós. Porque aqueles que foram comprados por um alto preço, que é o próprio sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, devem viver com este propósito absoluto. Não é negociável viver para a glória de Deus. É imperativo. Nós devemos viver para a glória do nosso Criador. E é justamente isto que os nossos padrões conseguem abraçar com muita profundidade e nos ensinar esta doutrina também. Nós aprendemos e desde pequenos nós decoramos certamente. Uma pergunta muito simples, mas fundamental, que nós encontramos nos nossos catecismos. O que é que diz a primeira pergunta do catecismo da nossa igreja? Do breve, bem como do catecismo maior. Qual o fim principal e supremo do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou alegrar-se nele para sempre.
É justamente isto que os nossos padrões, com esta pergunta e resposta, que nossos padrões doutrinários começam e nos ensinam uma verdade maravilhosa. Meu irmão, que isto fique fixo na sua cabeça, você foi criado para a glória do Senhor. Poderíamos dizer então, quando nós olhamos para esta resposta do nosso catecismo, que não há resposta mais bela e mais objetiva do que esta. Não há arrudeios, não. É uma declaração muito clara e objetiva. Foi para isso que você foi criado. E quando você não vive com este propósito, você está rejeitando a verdade de Deus. E então, se você não vive para a glória do Senhor, você está vivendo para a sua própria glória. E isto não é bom. A Escritura, então, meus irmãos, nos chama à verdade de que nós fomos criados para a glória de Deus e que é, portanto, um dever do homem, mulher, crianças, jovens, velhos, viver para a glória de Deus, porque tudo foi ou existe para Ele. Tudo foi ou existe para o Senhor. E um texto muito conhecido e um texto muito usado para falar sobre isto é o texto de Romanos, capítulo 11, verso de número 36. A Escritura então nos dirá: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Esta é a declaração do apóstolo Paulo, logo depois que ele conclui toda a sessão doutrinária que ele expôs. Então, no capítulo 1 até o final do capítulo 11, nós encontraremos o apóstolo Paulo apresentando toda a sua teologia, toda a sua doutrina, com grande profundidade e clareza, nos mostrando a verdade bíblica de que nós nos encontrávamos em pecado e miséria, gentios, os judeus também pecadores miseráveis que careciam da glória e da graça de Deus, e nos apresentando então a obra gloriosa de Cristo como aquele através de quem nós somos salvos. E o apóstolo vai mostrar: olha, todos vocês são justificados pela graça mediante a fé. Todos estavam em pecados e aqueles que foram salvos pela mesma graça, pelo mesmo Cristo, tendo como dom de Deus a mesma fé. Depois do apóstolo Paulo contemplar esta obra gloriosa revelada em Cristo, ele jamais poderia concluir esta sessão doutrinária sem render ao Senhor o que é chamado de doxologia. É uma adoração dele ao Senhor e dizendo ao Senhor: toda a glória seja dada eternamente. Ele não diz que seja a glória durante um tempo. Sempre o Senhor deve ser glorificado pelo homem nesta vida, bem como na vindoura. Por que razão? Eu repito, porque para a glória do nosso Senhor nós fomos criados. Todos os homens deveriam entender isso. Todos os homens deveriam entender essa verdade. Meus irmãos, a totalidade das nossas vidas, elas precisam ser curvadas à glória de Deus. E quando não é dessa maneira, o que acontece? A glória de Deus é roubada. Os homens roubaram a glória de Deus quando passaram a adorar quadrúpedes e répteis e trocaram a glória de Deus pela adoração a animais. O Senhor nunca se agradou disto. O Senhor então entregou os homens aos seus próprios desejos. Confusão e miséria. Vejam que a idolatria levou o homem a fazer. A idolatria, a adoração a outras coisas, levou o homem a praticar coisas horrendas, a ponto de homem se deitar com homem, mulher se deitar com mulher. Eles mudaram o propósito para o qual eles foram criados. O Senhor os disciplina.
Então o texto vai nos dizer, é para Ele, por meio dEle, por Ele, para a glória dEle. O apóstolo Paulo viveu comprometido com isto. Ele amava a Cristo e nós somos chamados a, semelhantemente a Ele, viver para a glória do nosso Deus. Mas não somente o apóstolo Paulo procurou viver para a glória do Senhor. O próprio Cristo. Cristo não procurou a sua própria glória. Para a glória do seu Pai, Deus o Pai, Ele viveu e fez tudo nesta vida. Então Cristo, mais do que Paulo, é o nosso maior exemplo. Se para a glória do seu Pai Ele viveu, nós que por Ele fomos salvos, devemos fazer semelhantemente. Mas o apóstolo Paulo ainda em outras passagens da Escritura, ou melhor, noutra passagem da Escritura, vai nos mostrar também, através de um texto muito conhecido, 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 31. A Escritura então nos diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É interessante. Depois de tratar nos versículos anteriores, meus irmãos, aqui, da liberdade cristã, depois de tratar do exemplo que os cristãos devem dar, não somente aos de fora da comunidade cristã, mas também aos cristãos de dentro, ele então, no versículo de número 31, vai dizer, o verdadeiro cristão não deve estar preocupado com o que é seu por direito. Não deve estar preocupado com isso, comer, beber ou qualquer outra coisa, mas sim, sobretudo, mais do que qualquer outra coisa, com a glória do seu próprio Deus. E ele vai falar de coisas muito simples aqui. Comer, beber, é interessante. É uma coisa que precisamos aprender, talvez é uma coisa que eu mais do que muitos preciso aprender, é comer e desfrutar das coisas para a glória de Deus. Comer aquilo ali com plena satisfação e alegria, porque foi algo que o Senhor me deu. Comer e beber, coisas simples que nós fazemos o dia inteiro. Comemos de manhã, tomamos água, comemos à tarde, tomamos água o dia inteiro. Ninguém consegue viver sem essas coisas essenciais para a nossa vida. E a Escritura vai dizer, inclusive nas pequenas coisas, vocês devem glorificar o meu nome. E vocês devem glorificar o meu nome, inclusive, porque essas coisas não vieram da força do próprio braço de vocês, mas eu, graciosa e bondosamente, concedi a vocês. Portanto, que toda a glória me seja dada. Então, nesses dois textos, nós olhamos para essa realidade e pensamos assim, nós devemos dar glória a Deus pela grandiosa obra da redenção. É justamente sobre isso e principalmente por isso que o apóstolo Paulo dá glória a Deus em Romanos capítulo 11, verso 36. Ele dá glória a Deus pela grandiosa obra da salvação. Porque o Senhor é Salvador, tanto de judeus como de gentios, que toda a glória seja dada a Ele. E é justamente isso que nós deveríamos fazer diariamente, porque nós fomos salvos pelo Senhor, temos um bendito Salvador em comum, então devemos dar glória a Ele. E também porque Ele não somente nos supriu com o bendito Salvador, mas Ele também nos supre hoje com o alimento sobre a mesa para o fortalecimento do nosso corpo. E nestas coisas, no uso destas coisas, nós também devemos dar toda a glória e louvor ao nosso Senhor. Thomas Watson, ele vai escrever o seguinte: a glória de Deus é mais valiosa que o céu e mais valiosa que a salvação da alma de todos os homens. É melhor que os reinos sejam derrubados, os homens e os anjos aniquilados, do que Deus perder uma joia de sua coroa
um raio de luz de sua glória. Mas é melhor que sejam destruídos homens, anjos, mulheres, crianças, do que o Senhor perder um raio de luz da sua glória. Ele está mostrando o zelo aqui que nós deveríamos ter fervorosos pela glória do Senhor em absolutamente todas as coisas. É verdade que nós devemos estar e dar a glória a Deus como algo que está em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, nós somos convidados, à luz desses dois textos, a nos submetermos à vontade revelada do nosso Deus e procurarmos diligentemente viver para a glória do Senhor, porque é justamente isto que a Escritura nos ensina. Então, primeiramente, nós entendemos que se trata de um dever, revelado na criação, revelado na recriação dos homens, quando nós somos redimidos pelo Senhor, e também pelo fato de que Ele é quem nos dá todas as coisas, a água que comemos, a água que bebemos, o alimento que comemos, a roupa que vestimos, tudo. E se tudo vem dEle, logo tudo deve redundar na glória dEle. Não se trata de uma sugestão, se trata de um imperativo. É um dever seu. E deveríamos fazer isso com grande alegria no nosso coração. Outra verdade também, meus irmãos, é que o Senhor nos ensina como nós devemos glorificar a Ele e como nós devemos nos alegrar nele. Deveríamos sim possuir e estar grandemente sempre alegres no Senhor, porque isso também glorifica o seu nome. Mas Ele nos ensina como glorificar. Voltemos nossos olhos agora para o que nos diz um salmista no Salmo de número 73, versos 24 a 28. A palavra vai nos dizer assim: Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraze na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. O salmista, meus irmãos, ele vai nos ensinar a observarmos a Escritura. Por que razão? Porque na Escritura, onde estão contidos os conselhos e os decretos de Deus, e a termos nossos olhos voltados para a glória eterna, pois dessa maneira nós o glorificamos. Ele vai se fundamentar nos conselhos do Senhor. É o conselho do Senhor que o guia. E depois ele é recebido na glória. É justamente isto que a segunda pergunta do breve catecismo vai nos instruir. Através de que meio, através de que lugar, onde nós podemos aprender e entender o modo, a forma que o Senhor quer ser glorificado? A pergunta, então, número 2, do breve catecismo de Westminster vai dizer: que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele? Resposta: a palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, é a única regra para nos orientar na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele. Esta verdade, estas palavras, fundamentadas na Escritura, como o seu fundamento, sola Escritura, nos orienta, na verdade, de que nós não encontramos o ensino sobre como glorificar a Deus nas coisas deste mundo, no que os homens que não conhecem a Deus ensinam, na minha própria experiência,
no meu próprio achismo, mas na Escritura Sagrada. Na Escritura Sagrada do Antigo e Novo Testamento. Não é somente no Antigo, não é somente no Novo, como se o Antigo nada nos tivesse para ensinar. Não! Do princípio ao fim, de Gênesis a Apocalipse, toda a revelação de Deus é a nossa regra e a única regra para nos conduzir ao conhecimento acerca daquilo que cremos, bem como sobre como devemos viver para a glória do nosso Senhor. A terceira pergunta do nosso catecismo, breve, vai nos dizer que regra, ou melhor, qual a coisa principal que as Escrituras nos ensinam. A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. É ali que nós encontramos. Em toda ela nós encontramos o que é suficiente. Como vimos no primeiro estudo, a Escritura é suficiente. Através dela eu aprendo como viver para o meu Senhor. A sua lei é uma regra de vida que nos ensina como vivermos para o nosso Senhor. E então, quando nós seguimos essas regras benditas, o nosso Deus é glorificado. Você, como um homem adulto, vai glorificar a Deus como? Temendo ao Senhor, observando a sua palavra. Vocês, crianças, como vocês andarão em obediência aos seus pais e então glorificarão o Deus que criou vocês? É observando a palavra. É lá que nós encontramos o ensino que nós precisamos para vivermos para a glória do nosso Senhor. Então nós entendemos que nós fomos criados com este propósito e é, portanto, um dever glorificar a Deus. Nós entendemos que há uma forma ou um meio através do qual nós aprendemos como glorificar a Deus. E uma coisa que nós entendemos também é que nós que vivemos para a glória do nosso Senhor, temos um destino. E o destino que nós temos é gozar a Deus em glória. É desfrutar da comunhão deste Deus glorioso, glorificando durante toda a eternidade e desfrutando da sua glória. No Evangelho de João, nós encontramos uma belíssima declaração do nosso Senhor Jesus. Em João, capítulo 17, versos 21 a 24, a palavra do nosso Senhor nos diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nessa famosa oração chamada a oração sacerdotal, ele vai, nessa oração, o desejo de Jesus, ele pede que os cristãos, como igreja, primeiramente, estejam unidos, não apenas numa unidade espiritual invisível, mas também numa unidade visível no mundo, para que o mundo creia em Deus. E nos é deixado um padrão, ele vai dizer, o padrão que nós temos para viver em unidade como igreja é o fato de Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo viverem unidos numa perfeita comunhão. Então a igreja deveria refletir esta perfeita comunhão e harmonia que há entre o Deus Trino, porque isto glorifica o nosso Deus e é o padrão perfeito que nós temos. Mas o ponto é, o que é que o Senhor Jesus Cristo deseja aqui? O que o Jesus Cristo deseja é que os seus discípulos, o seu povo eleito, vejam a sua
glória. E mais, não somente que contemplem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que também desfrutem. Pois, como nos diz Calvino, escrevendo e comentando este texto, ele vai dizer o seguinte: Cristo fala da felicidade perfeita dos crentes, como se quisesse dizer que seu desejo não será satisfeito até que tenham sido recebidos nos céus. Aí ele vai dizer: de igual modo, explico a ideia de contemplar a glória dele. Então ele comenta: naquele tempo viram a glória de Cristo, assim como uma pessoa fechada no escuro consegue, através de pequenas aberturas, uma luz fraca e sombria. Aí ele diz assim: Cristo, então, deseja que eles, quem? Os seus discípulos, façam um progresso grande, até que cheguem a desfrutar do pleno esplendor do céu. Em suma, em resumo, ele pede ao Pai que os conduza por ininterrupto progresso, sem qualquer tipo de interrupção no seu progresso, a plena visão da sua glória. Na glória. O desejo do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é que nós, todos nós, o seu povo eleito, estejam na glória com Ele e contemplem a sua glória. Ele está falando da eternidade, Ele está falando de onde Ele habita junto ao Pai. Esse é o desejo do Filho pedindo ao Pai. Se trata da oração de Cristo ao Pai. E certamente o Pai atenderá a oração do seu Filho. Não há um eleito de Deus, não há um servo seu salvo por Ele, que não desfrute hoje em parte e na eternidade, em sua completude, da glória do Senhor. Ele nos garante isto. Isso como escreveu Mark Jones no artigo dele, sobre esse texto e sobre quando nós contemplaremos esta glória. É certo, o Senhor atenderá a oração do seu Filho, e pelo menos de duas formas Ele pode atender a oração do seu Filho, para que estejamos com Cristo na glória. Eu até já falei sobre isso em alguma outra ocasião aqui. Muitos vão até Cristo, irão até Cristo, quando o Senhor voltar, e então contemplarão a sua glória, habitando com Ele. Mas Ele vai dizer: nós devemos olhar também para o dia que chega para muitos, e chegará para nós certamente, que é o dia da morte. Então Ele vai dizer: a morte não deve ser vista por nós como que algo estranho e ruim, como se fosse a morte chegando, a mão fria da morte nos alcançando e nos lançando a uma sepultura. Ele vai dizer: nós devemos olhar para esta realidade como sendo a resposta de Deus à oração do seu Filho. Qual o desejo de Cristo? Que estejam comigo, para que vejam a glória que me conferiste. O desejo dele é que estejamos na glória, e não existe formas além dessas duas. Ou Cristo, ou o Senhor voltando para nos buscar, ou cada um de nós passando pela morte. Então deveríamos entender que é o Senhor então nos chamando e atendendo a oração do seu Filho. Este homem, esta mulher, meus servos, meus filhos, estarão comigo agora na glória e desfrutarão disto plenamente. Onde habitarão eternamente, glorificando agora plena e perfeitamente o nome do seu Deus. Glorificando o nosso Deus Trino. Nós fomos criados para isto. Nós desfrutaremos disto. Como escreveu Voss, comentando a afirmação feita no Catecismo Maior, ele vai dizer assim: o componente mais importante do propósito da vida humana é glorificar a Deus. Glorificar a Deus.
principal. E como consequência disto, é o gozar de Deus. Gozar de Deus está completamente subordinado à glorificação de Deus. Nós glorificamos a Deus e então, glorificando a Deus, nós desfrutamos dele. Então, na nossa vida religiosa, deveríamos colocar a ênfase sempre, onde, meus irmãos? Em glorificar a Deus. Esta é a principal ênfase. Não é inverter o sentido. Não é colocar o carro na frente do boi. É isso mesmo? É algo assim, né? A ideia. Não é inverter o processo. Primeiro eu glorifico a Deus e então eu desfruto dele. Esta é a ordem que nos é dada. Este é o padrão. Quem assim fará, gozará a Deus, sem correr risco nenhum. Mas quem pensa, meus irmãos, que pode gozar a Deus, gozar de Deus, sem o glorificar, corre o risco de supor que Deus existe para o homem, beneficiando, e não o homem para Deus. Enfatizar o gozar a Deus, o deleitar-se em Deus, mais do que glorificar a Deus, resultará num tipo de religião falsamente mística ou emocional. Mas nós sabemos, como filhos do nosso Senhor, que nós devemos viver para a glória dele. E nada nós devemos fazer, e nada nós faremos por obrigação, como se estivéssemos sendo levados obrigatoriamente a praticar tais coisas, mas deveríamos ser conduzidos e deveríamos fazer assim, com toda alegria no nosso coração. Exatamente assim que seus filhos andarão. Mas a realidade é, e o pecado habita no nosso coração, e tentações muitas existem ao nosso redor, e nós corremos o risco, diariamente, de vivermos não para a glória de Deus, mas para a nossa própria glória. Se isso acontece no meio do povo de Deus, o sentido da vida foi perdido. O sentido da vida foi perdido. Teremos perdido tudo o que possuímos de mais valioso quando nós não consideramos esta ideia. Porque, meus irmãos, a ideia de que nós devemos buscar como nosso fim supremo e principal a nossa felicidade é falso. É estranho às Escrituras. Estranhíssimo. As pessoas dizem: o que você deve fazer na vida? Eu quero buscar a minha felicidade, é fazer a minha felicidade, é fazer aquilo que me faz feliz, que me agrada. Não! A Escritura rejeita isto. Porque foi para Deus que nós fomos criados. Mas se eu e você entendemos, meus irmãos, para que fomos criados, que é para a glória do nosso Deus, por que motivo muitas vezes nós vivemos como se esse propósito não existisse? Isso acontece com muita frequência. Nós vivemos sabendo que este é o propósito para o qual nós fomos criados, mas muitas vezes vivemos como se esse propósito não existisse. E o Senhor nunca se agradará disto. Mas o Senhor se agrada, meus irmãos, daqueles que procuram viver para o Senhor e para a glória dEle em todos os aspectos da sua vida, incluindo todas as pessoas deste mundo, não importa quem sejam, como sejam, a idade que possuam, estatura, tamanho, largura, profundidade, não importa. O Senhor vai nos chamar para vivermos para a glória dEle. E como escreveu Bick, num de seus livros, apresentando algumas razões e formas de glorificarmos a nosso Deus, ele vai nos dizer, apresentando-nos como fundamento a Escritura, que a Escritura não nos chama somente a glorificar a Deus por quem Ele é, nem somente pelo que Ele fez em nossas vidas, mas em muitas outras áreas da nossa vida. Nós glorificamos, meus irmãos, a Deus, e eu já falei isso no sermão também, inclusive isto, adorando
e deleitando-nos no Deus Trino, reconhecendo assim sua grandeza, sabedoria e conhecimento. Nós somos chamados a glorificar a Deus nisto, adorando e nos deleitando nele. O Senhor, Ele será glorificado quando nós praticarmos e vivermos exatamente deste modo. Nós glorificamos a Deus também quando nós o adoramos como o Criador, o nosso Criador. Mas não somente o nosso Criador, também sendo aquele que é o nosso provedor, bem como o nosso sustentador. Não deveríamos pensar e olhar, como lido em Deuteronômio, capítulo 8, como falado na exposição em Apocalipse, capítulo 3, do pastor Ronaldo, confiando em si mesmo, confiando nas suas posses, pessoas que poderiam olhar para elas assim e dar glória a elas mesmas, porque elas conseguiam fazer tantas coisas e possuíam tantas coisas e eram ricas e abastadas e tudo mais. As coisas não vieram deles, jamais o homem pode confiar pensando que tudo que possui é simplesmente possuído pela força do seu trabalho ou pela força do seu braço. Não. A glória deve ser dada ao Senhor que nos sustenta e nos provê. O que você tem porque o Senhor te deu. Não porque você é bom, não é porque você é mais bonito que o outro, mas porque o Senhor deu graciosamente. Então devemos adorar e louvá-lo e glorificá-lo por tudo o que nós possuímos. Nós glorificamos a Deus também quando nós o louvamos pela obra da redenção, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 11, a partir do verso 33 até o verso número 36. Dando sempre graças a Deus e louvando pela bendita salvação que temos em Cristo. Glorificamos a Deus também quando nós passamos a confiar e entregando a Ele todas as coisas que nós possuímos. Glorificamos ao Senhor quando nós mostramos por Ele um zelo pela glória do Senhor. Não um zelo pela nossa própria glória, nós estamos mais preocupados com isso, com a nossa imagem, com a nossa glória, e somos zelosos com tudo. Muitas vezes esquecendo-nos de que devemos fazer o que fazemos, de praticar o que praticamos, não porque somos o que somos ou porque queremos zelar pela nossa própria glória, mas porque fomos criados para a glória de Deus. Glorificamos a Deus, meus irmãos, e somos chamados a glorificar ao nosso Deus no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na criação dos filhos. Os filhos, vocês crianças, são chamados a glorificar a Deus, sendo obedientes aos seus pais, ouvindo as instruções dos seus pais, ouvindo as repreensões dos seus pais. Vocês devem ouvir aquilo ali e prontamente atender. Não é ficar, não pai mais, não mais não sei o quê. Atender às instruções dos pais. Porque é isso que o Senhor requer de você desde pequeno. E dessa forma você glorifica o Senhor. O Senhor é glorificado quando os pais assumem o seu papel devidamente e educam os seus filhos no temor do Senhor, instruindo-os no temor do Senhor. As mães glorificam ao Senhor quando, como mães, também educam, instruem, pastoreiam o coração dos seus filhos. O esposo glorifica ao Senhor quando ele se dedica e está pronto e disposto a morrer pela sua esposa, assim como Cristo morreu pela sua igreja, entregando-se no amor sacrificial por ela. A esposa glorifica a Deus quando ela, em submissão a Deus primeiramente, e como fruto disto, em submissão ao seu esposo, ela o respeita. Meus irmãos, nós somos chamados a glorificar a Deus em tudo. Como homem que é empregador, que é dono de alguma empresa, de algum negócio, na condução dos seus negócios e na boa administração dele, bem como no bom relacionamento com aqueles que são seus funcionários, não sendo um mercenário, impondo coisas indevidas, abusando do serviço, mas pagando justo, cuidando da pessoa, servindo a esta pessoa também, enquanto ele o serve.
mas também é exigido do empregado que ele trabalhe para o seu patrão, como se para o próprio Senhor Deus estivesse trabalhando. Então você vai glorificar a Deus quando você faz o seu serviço direitinho. O que fui chamado para fazer hoje foi para trabalhar ali naquele campo ali. E o meu trabalho é cortar daqui para lá. Nesta manhã, 8 horas de trabalho. Eu vou trabalhar 8 horas do meu trabalho e eu vou fazer todo o meu trabalho. Não vou enrolar, não vou fugir, Não, é o meu trabalho. Para a glória do Senhor. Tantas coisas, meus irmãos. O culto ao nosso Deus deve ser para a glória dele. Por que nós cultuamos da forma que cultuamos? Por que a liturgia é da forma que é? Por que nós cantamos o que cantamos? Por que nós lemos o que nós lemos? Por que nós procuramos ser zelosos na pregação do Evangelho? Porque a glória do nosso Deus está em jogo. E aqueles que são chamados para o ministério não devem ter o menor interesse de procurar a glória dos homens ou a sua própria glória, fazendo um espetáculo e inventando as coisas. Não. A glória do Senhor é o nosso principal objetivo. Nós glorificamos a Deus, inclusive, quando temos os nossos olhos sempre fitos, sempre firmes na glória celestial. Quando nós caminhamos, meus irmãos, como peregrinos nesta vida, com os nossos pés neste mundo, mas com a nossa cabeça na glória, nós viveremos certamente para a glória do nosso Deus. A verdadeira felicidade será encontrada nisto. O verdadeiro deleite será encontrado nisto, e o nosso Senhor se agradará de nós. Sabe qual deve ser, meus irmãos, a minha e a sua maior ambição? A minha e a sua maior ambição deve ser viver para a glória do Senhor. A minha e a sua ambição. Em tudo o que fomos chamados para fazer neste mundo. Portanto, meus irmãos, somos chamados e relembremos sempre, para a glória do nosso Senhor fomos criados e redimidos. Isto é bom para Ele e o honra, e isto também é de grande benefício para nós, porque em o glorificando, também o desfrutaremos na glória. Soli Deo glória, somente a Deus a glória. Amém. Nós concluímos o nosso estudo, tentei ser breve. Mas se algum irmão tiver alguma